Eu quero começar esse vídeo com uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E ela ocorreu assim. Eu estava ali conversando com a minha mãe e ela falou assim, olha, lá em casa, ela tem uma jabuticabeira, né, na casa dela. E ela falou assim, olha, deu algumas jabuticabas, você quer? Aí eu falei, eu quero então, né, já que você tá oferecendo, então vou querer. Aí ela pegou e me deu uma taporzinha com essas jabuticabas. Aí eu levei elas para casa, guardei na geladeira. Aí no outro dia pela manhã, eu lembrei da jabuticaba. Falei, bom, jabuticaba tá geladinha, né? Agora é o momento aí de comê-las. Na hora que eu peguei a primeira jabuticaba na minha mão, o Espírito Santo falou comigo e falou assim, você conhece o crente jabuticaba? E eu respondi assim pro Espírito Santo, não, nunca ouvi falar de crente jabuticaba ou algo do tipo. E ali naquele momento o Espírito Santo começou a me dar algumas revelações acerca disso, só que para mim estava muito confuso. Então eu comecei a pesquisar ali algumas coisas na internet. De YouTube não achei nada referente a esse assunto, sobre a analogia do crente com a árvore, com a jabuticabeira. E eu lembro que na época, isso faz tempo, tá, gente? Faz 1 ano, 2 anos atrás que eu pesquisei sobre essa palavra, né, que o Espírito Santo me falou. E aí eu achei, na época eu lembro que eu achei só um post, tipo um esboço, assim, que alguém escreveu ali, e tinha mais ou menos isso que o Espírito Santo havia me falado, e ali, né, abriu a minha mente completamente acerca dessa palavra. E aí aqui no meu caderno até, né, tinha anotado as reflexões referente à jabuticabeira, e hoje eu quero estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre essa reflexão. Então eu vou começar aqui primeiramente lendo uma palavra para vocês, que tem tudo a ver com essa palavra do crente jabuticaba. Então vamos lá. Livro de Salmo. Vamos começar aí, Salmo 1º, tá? Então o primeiro salmo aí da Bíblia, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então agora a gente vai entrar aqui na nossa reflexão. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a característica aí da jabuticabeira. Então, a gente sabe que a jabuticabeira, ela é uma árvore ali de um porte médio. São muitos galhos que saem ali do seu tronco. Ela tem também uma pouca altura do chão. Mas, porém, ela resiste facilmente um peso de um homem. Se alguém ali segurar ela mesmo que tenha ali um curto espaço entre o chão e os seus galhos, ela suporta facilmente o peso de um homem. Então logo também a gente vai falar um pouquinho sobre o seu fruto também. Ela fica ali cheia do caule até as suas pontas de flores brancas. E nessa etapa aí que ela está aflorando, digamos assim, muitas abelhas e insetos vai visitar ela aí, né, o dia inteiro, de manhã até de noite. Porque nesse período ela tem uma abundância muito grande em néctar. E após esse período ali, as suas folhas também, elas caem ao chão e vai ficar ali também disponíveis para outros animaizinhos, né, como a formiga. Então aqui eu já quero fazer uma primeira colocação em que a gente vai ver várias etapas ali dessa árvore, mas a gente consegue já observar que cada etapa dela há um propósito. Até mesmo quando as suas folhas, quando as suas pétalas caem ao chão, há um propósito para isso. E diferente de outras árvores que a gente vê por aí, algo que me chamou muito a atenção nela é que vocês já repararam como ela é diferente? Como outras árvores dão o seu fruto e como a jabuticabeira ela dá o seu fruto. Vocês já perceberam que o fruto da jabuticabeira ele dá bem no seu corpo, no seu tronco.
ela desde lá de baixo do seu tronco até nos seus galhos, os frutos dela nascem na sua estrutura, digamos assim, da cabeça até os pés. Então, primeiramente, quando a gente observa, os frutos, eles são arredondados, porém ali no início, eles são pequenos e verdes. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um fruto. Após um processo, esses frutos começam a amadurecer, onde eles ficam um pouco maiores, começam a ficar ali pretinhos, né, bem brilhantes. Nessa fase, o fruto já está doce. E tem ainda mais um estágio, que é quando eles estão extremamente maduros, eles caem ao chão e nesse ponto eles ficam ali disponíveis para as formigas e outros animais. As pessoas, elas ficam ali impactadas quando ela vem a jabuticabeira, quando ela atinge ali o seu nível de plenitude e de abundância, sua floração e também da sua frutificação. Então, nesse ponto, a gente já consegue fazer muitas analogias entre esse ensinamento. A gente começa a ter uma reflexão também sobre a nossa vida e aí a gente começa a ver ali como a jabuticaba, ela tem as suas fases e dentro dessas suas diferentes fases, nenhuma delas o fruto deixou de ser fruto. Mesmo quando o fruto ele estava verde, ele estava mirrado, não tinha doce, ele ainda era fruto. Estava na sua estrutura, estava sendo nutrido até que ele passasse pelas suas fases e chegar ao nível ali de amadurecimento. E reparem, mesmo quando esse fruto estava maduro, se você pegar, ver uma árvore de jabuticaba e você vê ali ele apontando que os seus frutos estão maduros, quando eles estão já mais crescidos, que eles estão pretinhos e bem brilhantes, você já sabe que esse fruto está doce e ele está pronto para consumo. Você vai lá, arranca do seu tronco e come. Ele está bom. Mas ainda ele não chegou no seu nível de plenitude, que é quando ele alcança o nível de maturidade tão grande que o seu fruto desprende do seu tronco e cai ao chão. E ali ele vai estar disponível para outros se alimentarem desses frutos. Então, às vezes, na nossa vida cristã também é assim. Às vezes a gente já se acha muito maduro, a gente já se sente preparado, mas ainda há um processo em que o fruto tem que estar extremamente maduro, de forma que ele vai se desprender e aí sim vai estar pronto para outras pessoas se alimentarem, outras pessoas serem abençoadas. Então isso também serve para a gente está também em constante mudança, em constante evolução. E por mais que muitas vezes a gente acha que nós estamos preparados, Deus fala, há ainda um nível de amadurecimento maior para que você possa alcançar a minha plenitude e que através disso outras pessoas vão ser abençoadas. Lembra no começo que eu disse que esta árvore ela precisa estar frequentemente tendo acesso à água, porque isso está intimamente ligado à qualidade dos seus frutos. Então, para que seus frutos tenham abundância e tenha doçura, ela precisa estar plantada junto à água e receber água ali frequentemente em suas raízes. E sem essa frequência dessa água, os seus frutos eles se tornam pequenos, mirrados e pouco doces. E assim é a nossa vida com Jesus. Nós precisamos estar plantados ali, a gente precisa estar pertinho dessa água, a gente precisa estar ali plantados, enraizados ao lado desse ribeiro que flui água para que as nossas raízes sejam regadas com essa água. A presença de Deus, a gente buscar a Deus, a gente orar, ter intimidade, clamar, jejuar, ver uma vida também em santidade. E isso frequentemente, diariamente, para que os nossos frutos eles sejam saudáveis e eles não venham se tornar pequenos, mirrados e amargos. Para algumas características bem curiosas aí da nossa jabuticabeira. Eu vou ler aqui para vocês um fato, que ela descasca. A jabuticabeira ela descasca e por si só, tá? Ela faz isso sozinha. Os seus galhos e ramos, eles soltam
a casca dele com facilidade. E isso é um mecanismo de defesa dela, fortalecimento. Embora ela perca essa casca, ela se fortalece também. O que acontece nesse processo? Através ali das fezes dos passarinhos, uma praga, que é tipo uma sementinha que fica ali entre as fezes, que fala que é a erva do passarinho. Ela é uma planta parasita, que vai passando de uma árvore para outra, e assim vai gerando uma contaminação. Essa pequena semente, que é a erva do passarinho, elas ficam grudadas ali, depositadas no tronco das árvores. Ali elas vão crescendo, se expandem, acaba ali abafando a árvore. Quando ela chega nesse ponto, ela impede a sua floração, a sua frutificação, vai sufocando ali gradativamente até matá-la. E a jabuticabeira, ela sabe se defender desse mal, pois ela ali, ó, se descasca com facilidade, ó, expelindo, ó, se livrando de toda essa erva, de todas essas fezes de passarinho. De início, eles são inofensivos, mas assassinos em potencial. Mais um ponto aqui que eu quero frisar, é que a bichinha, ela não perde o seu vício, nem as suas flores e muito menos os seus frutos. Meu Deus, nós temos que aprender com essa árvore. Plantados juntos à fonte de águas vivas, para termos frutos grandes, doces, abundantes. A pessoa que tem as suas raízes e fé em Jesus será frutífero em seu tempo. Se alguém te ofende ou vivenciou mágoas e ficou ferido, perseguido, caluniado, essa pessoa, ela se descasca com facilidade. Ela perdoa, abençoa e ora por essa pessoa também, porque ela perdeu, ela se livrou dessa praga, dessa sujeira. Se ela mantivesse, assim como outras árvores não têm esse mecanismo de defesa, isso iria crescendo, isso iria se alastrando, sufocando e matando. Mas essa pessoa, ela se descasca, ela se livra daquilo que não presta com facilidade. Nunca deixa a amargura te abafar, fazer você perder o seu vício. Então, o que eu pude aprender com essa reflexão é: vamos ser uma jabuticabeira generosa, desprender com facilidade da casca contaminada frutos em abundância, como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Às vezes a gente acha que os frutos são coisas tão complexas e fora do comum que na verdade a gente esquece dos verdadeiros frutos do Espírito Santo que eu e você precisamos ter nas nossas vidas. E são esses: paz, amor, longanimidade, paciência, domínio próprio. E esses frutos só são possíveis a gente adquirir, a gente ter, quando nós estamos plantadas ao lado dessas águas, da fonte de água que é Jesus. Quando a gente se alimenta da palavra, da oração, quando a gente busca Deus, Deus ele vai nutrindo as nossas raízes e os nossos frutos, eles vão sendo amadurecidos de forma abundante, que eles se tornem grandes, doces, maduros e que possam abençoar outras pessoas através da nossa vida também. Então busque a palavra de Deus, busque a esse Pai, que ele é maravilhoso. É ele quem vivifica a sua alma, fortalece, sustenta e alimenta. Então fiquem na paz do Senhor Jesus, fiquem com essa palavra, com essa reflexão, que a gente possa extrair tudo que a gente aprendeu com essa árvore maravilhosa que é a jabuticabeira, e que isso possa servir de ensinamento, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida. Que venha ser pessoas jabuticabas. A gente venha ser o crente jabuticaba, né? Desprende com facilidade, a gente descasca, se livra daquilo que não presta, que a gente fique plantado junto à água viva que é Jesus, e que os nossos frutos
venham ser a vida também de outras pessoas. Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo.